Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre as expressões algébricas. Uma expressão algébrica é uma coleção de números e letras envolvidas por operações de soma, subtração, multiplicação, divisão, potências e raízes, raiz quadrada, cúbica, entre outras. Um lugar onde a gente verifica o uso intenso de expressões algébricas são nas fórmulas. Uma fórmula é uma expressão algébrica. E aí você já começa a perceber que uma expressão algébrica não é nada mais do que um número. Só que esse número ele ainda não está explícito, não é conhecido exatamente, porque ele depende do valor que as variáveis assumem. Por exemplo, a fórmula da força, que é igual a massa vezes aceleração, nós temos m vezes a, é uma expressão algébrica. E o valor total depende do valor do m e do valor do a. Uma expressão algébrica é isso, uma fórmula, uma expressão que depende do valor das variáveis. Na aula de hoje nós vamos entender melhor esses elementos, os elementos que compõem uma expressão algébrica, analisar como é que fazem as operações de soma e multiplicação entre esses elementos de uma expressão algébrica. A gente vai ver que esses elementos são chamados monômios, e é com eles que nós vamos começar o conteúdo de hoje. Vamos lá? Então, na aula de hoje, expressões algébricas, aí trabalhando principalmente com os monômios. Nós temos aqui um exemplo de uma expressão algébrica, e reforçando que uma expressão algébrica então é um número, e esse número depende do valor das variáveis. Nós vamos entender melhor essa expressão algébrica aí. Então nós temos menos 5x² mais 4x dividido por raiz quadrada de x menos 1. Os elementos desta expressão algébrica são os monômios, quer dizer, são os termos. Eu tenho um termo aqui em cima, no numerador, dois termos, e um termo no denominador. Vamos considerar um termo nesse denominador, porque a raiz quadrada, ela representa um número só, né? É a raiz quadrada de alguma coisa. Claro que se nós ampliarmos o foco e olharmos para dentro da raiz quadrada, nós vamos ter aí dois termos dentro da raiz quadrada. Mas vamos selecionar um termo aqui, o menos 5x², y, e observar melhor quais são os ingredientes dessa expressão aqui, desse monômio. Nós temos aqui um coeficiente e temos a parte literal. O coeficiente é um número que apresenta-se em frente à parte das letras. A parte literal é essa parte das letras. E é justamente ela que define os monômios semelhantes. Então, monômios semelhantes serão monômios que possuem a mesma parte literal, ou seja, a mesma parte das letras. Vamos ver alguns exemplos? Nós temos aqui 2x e 5x, 3x² e menos 8x². Observe que a parte das letras é a mesma. Então, esses termos são chamados de monômios semelhantes, ou termos semelhantes. Outros exemplos, 5a² e menos 2a²b. Já não é semelhante 5a² e menos 2ab². Esse já é um exemplo de monômios que não são semelhantes. Qual a importância dos monômios semelhantes? Os monômios semelhantes, pessoal, eles falam da mesma quantidade. Olha só, o que significa esse 5a²b? Ou ainda, 8xy² z elevado à quinta potência. O que significam esses monômios, né? Eles significam quantidades. O 5 representa 5 quantidades, 5 vezes a²b. O 8, ele representa 8 vezes a quantidade xy² z na quinta. Olha só, o que acontece quando a gente soma, para entender bem isso aqui. Quando eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3 e mais 3, eu tenho 5 vezes o 3. É exatamente isso que está acontecendo por trás dos monômios. Então, o coeficiente, aquele 5, representa 5 repetições do número a²b. É como se eu estivesse aqui com a² mais a² mais a²b, etc., até chegarmos a 5 quantidades
desse número aí. Então eu tenho 5a² vezes b. É exatamente isso que significa um monômio. Lembrando que 5a² e 5x essencialmente representam a mesma coisa. É assim que a matemática enxerga esses números, porque eu tenho 5 quantidades de um número que eu não conheço, que é perfeitamente igual à ideia de 5a²b. Então não importam as letras que a gente utiliza. O que importa, reforço, é a ideia transmitida numa expressão algébrica, a ideia transmitida em um monômio. Além disso, quando você fala em 5x mais 3x, você consegue somar, unir essas duas quantidades. Porque você tem 5 quantidades do x mais 3 quantidades do x. Então, no total, eu vou ter 8 quantidades do x. É diferente de 5x mais 3x². Muito embora a letra x seja utilizada nos dois monômios, eu não consigo somar esses dois termos. Porque 5 está falando de quantidade x e o 3 está falando de quantidade x². Então eu tenho x mais x mais x 5 vezes, e o x² é x² mais x² mais x². 3 vezes o x². E essas quantidades não se misturam, são diferentes. Então essa expressão 5x mais 3x², ela fica assim. A única coisa que a gente pode trabalhar ainda aqui nessa expressão é alguma forma de fatoração, mas esse conteúdo é para mais para frente. Outro exemplo ainda, vamos usar mais letras, né? Então, 5m ao cubo, n, menos 2mn, mais 3m ao cubo n. Essa expressão aqui, ela é composta de dois tipos de monômios. Eu tenho esse monômio aqui, ele é semelhante a esse monômio aqui. Já o termo do meio, o monômio do meio, ele não é semelhante aos outros dois. Em termos práticos, o que significa isso, né? Significa que as laranjas ficam com as laranjas e as maçãs com as maçãs. Então eu tenho 5 maçãs, olha que legal então a ideia, né? 5 quantidades de alguma coisa, por que não maçãs? Então eu tenho 5 maçãs mais 3 maçãs. Eu vou ter 8 maçãs, e o menos 2mn seriam aí bananas. Eu tenho 2 bananas, então menos 2 bananas. Então maçãs ficam com maçãs e bananas ficam com bananas. Lembra disso, não mistura expressões que não têm nada a ver, monômios que não têm nada a ver. Para multiplicação de monômios, vamos começar compreendendo o que acontece quando a gente multiplica números. Quando eu tenho, por exemplo, 2 vezes 3, nós calculamos o resultado final porque nós conhecemos os números, né? Os números envolvidos nesta multiplicação. Então fica fácil aí calcular o resultado. Outra questão interessante, quando eu tenho multiplicação de mesmos números, né? Por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3, vezes 3 vezes 3. Nós ou calculamos o resultado final dessa multiplicação, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 27, etc e tal, ou nós usamos uma forma mais compacta para representar essa conta toda aí. Afinal de contas, eu tenho 3 elevado à quinta potência. É exatamente isso que significa a multiplicação da mesma base, né? Multiplicações de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. É daí que vem as propriedades aí da potenciação. Ou antes disso ainda, é através da multiplicação que nós criamos a potência. Mas e quando nós não conhecemos os números, né? Por exemplo, aqui é 3 vezes 3, etc. Mas e se não fosse 3 vezes 3? Se não fosse 2 vezes 3? O que generaliza esse processo todo aí? A generalização é exatamente a utilização de letras, expressões algébricas. Então, por exemplo, eu tenho A vezes B. O primeiro comentário aqui, A vezes B, eu posso colocar o pontinho de vezes ou muitas vezes a gente nem coloca, fica simplesmente, né, a junção dessas duas letras, AB. Esse produto AB, nós não calculamos ele, não sabemos calcular, porque ele depende do valor do A e do valor do B. E observe que, em essência, A vezes B é a mesma coisa que X vezes Y, é a mesma coisa que M vezes N, ou P vezes X, ou quaisquer duas outras letras. E o que acontece quando a multiplicação ocorre entre letras iguais? Por exemplo, X vezes X. De novo, é aí que entra a potência.
x repetido duas vezes. Nós percebemos que o expoente ele representa a quantidade de termos ou a quantidade de repetições desse termo aí, dessa variável x. Então, por exemplo, quando eu tenho x ao quadrado y elevado a 3, o significado disso é que o x repetiu duas vezes e o y repetiu 3 vezes. E aí começamos a entender melhor então expressões algébricas. Também temos outras situações, como por exemplo x vezes x vezes x, vezes y vezes y, vezes m, 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 m. O que acontece? Deixo esse número escrito dessa forma? Não, nós usamos uma notação mais compacta. O x ele repete 3 vezes, o y repete 2 vezes e o m repete 4 vezes. Além disso, nós poderíamos ter um coeficiente à frente dessa multiplicação toda, né? Por exemplo, poderíamos ter 3 vezes x, x, y, z, z, z. Então nós temos 3 vezes o x repetido duas vezes, o y apenas uma, e o z repete aí 3 vezes. Então esse é um monômio, utilizando várias letras, que em essência não é nada diferente de 3 vezes k, por exemplo. 3 vezes k representa 3 quantidades de k. 3x² yz ao cubo representa 3 quantidades desse número todo aqui. Então, em essência, é a mesma coisa. Ok? E essa é a ideia aí da multiplicação de monômios. Falando de expressões algébricas, nós temos vários tipos e cada tipo recebe um nome diferente. Por exemplo, as expressões que envolvem apenas um monômio, por exemplo, 3a²b, é exatamente a essência do monômio. Expressões que possuem dois monômios, portanto, um binômio. Já as expressões que possuem 3 monômios são chamadas de trinômio. Por exemplo, x mais y mais z. Então esse é um caso de trinômio. Quando a quantidade de monômios é maior do que 3, nós trabalhamos então com polinômios, como é o caso de, por exemplo, 2a mais 3b menos 5ab mais 4. Então esse é um exemplo de um polinômio. Muitas vezes o que acontece no estudo dos polinômios é possuir apenas uma variável. Então polinômios são vários termos, mas cada um desses termos possui as suas variáveis. Variável A, variável B, a variável A e a variável B, e aqui é um termo independente. O 4 não possui variável, então ele é chamado termo independente. E aí, em muitos casos, trabalham com uma letra apenas. E aí nós conseguimos escrever assim. É um polinômio P que depende da variável x. Que polinômio é esse? Sei lá, 3x na sétima menos 4x mais x ao quadrado menos 5x elevado à quinta potência. Então nós temos 4 termos, é mais do que 3, então é um polinômio. A única letra, a única variável que aparece é a variável x. Então a forma compacta, ao invés de deixarmos a escrita só dessa forma aqui, nós conseguimos escrever de uma maneira mais compacta, dando um nome para ele. Olha, o nome é porque ele é um polinômio e a única variável que aparece é x. Então esse é um polinômio na variável x. E as fórmulas também são exemplos de expressões algébricas. Vamos começar com a fórmula da força, né? Força é igual a massa vezes aceleração. A área de um círculo é π vezes r ao quadrado. A velocidade é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. V igual a VO mais AT. E muitas outras. Mas o que é interessante a gente perceber nessas fórmulas? Então são expressões algébricas onde foi dado um nome para essa expressão algébrica. Então m vezes a, ou massa vezes aceleração, foi chamado de força. A πr² foi chamado de área. Na verdade não é que foi chamado, né? Representa a área. M vezes a, massa vezes aceleração, representa, define a força de uma partícula, de um objeto aí de massa m. A velocidade também é dado por velocidade inicial mais aceleração vezes tempo.
Interessante é perceber aqui, por exemplo, a área. A área ela vai depender do valor do π, que é constante, e o valor do r, que é a variável. Então, no fundo, para determinar o valor dessa quantidade πr², nós precisamos do valor do r, do raio. Para determinar o valor de m vezes a, nós precisamos do valor do m e do valor do a. Aqui nenhum é constante, aqui os dois são variáveis, então nós precisamos dos dois valores. E aí começamos a entender a expressão algébrica. Ela é um número, e ela é um número que depende do valor das variáveis que compõem essa expressão algébrica. Por exemplo, se o m for igual a 10 e o a for igual a 5, nós temos aí um resultado para m vezes a expressão algébrica m vezes a totaliza 50. Se o raio é igual a 3, então a área, ou seja, o π vezes r², totaliza 9π. Então, no momento em que as variáveis assumem um valor específico, aí nós vamos conhecer o valor da expressão algébrica. Se as variáveis não assumem valores específicos, a única coisa que a gente pode fazer é carregar essa expressão algébrica até o final das nossas contas, fazendo algumas operações possíveis. E essas operações serão ou é um produto notável, ou é uma expansão de termos, ou é uma simplificação. Todos esses conceitos foram distribuídos nas próximas aulas. Uma questão de interesse trabalhando com expressões algébricas e exemplificando essa ideia de operações que nós podemos fazer com uma expressão é essa aqui, ó. Esse m ao cubo mais m ao cubo a mais 2m², etc. é uma expressão algébrica, possui duas variáveis, né, a variável m e a variável a. E a ideia de interesse é, será que essa expressão ela já está na forma mais simples possível, mais compacta possível? E o que é esse simples possível? Como é que eu sei que uma expressão está na simplificada? Geralmente a simplificação ela ocorre para deixar essa expressão aqui sendo igual a uma outra que exige menos operações matemáticas. Por exemplo, se o m vale 10 e o a vale 5, qual é o valor dessa expressão algébrica? Quantas operações eu tenho que fazer para calcular esse total? Então, para calcular m ao cubo, eu vou fazer m vezes m vezes m. Quer dizer que eu vou gastar duas multiplicações. Depois eu vou fazer vezes a. Então, são 3 multiplicações para esse termo. Vou colocar aqui, ó, 3 multiplicações. Aí aqui eu tenho 2, 4, 5 multiplicações. Aqui eu tenho mais 4 multiplicações. Aqui eu tenho uma soma e aqui mais uma soma. Então, no total da parte de cima, eu já vou consumir um monte de operações. A parte de baixo também vai ter uma soma e uma multiplicação, depois tem uma divisão. Então, para calcular todo esse resultado, né, que é o que a gente faz com a calculadora, na mão, né, quando m é igual a 10, você vai calcular 10 vezes 10 vezes 10 vezes o a, que é 5. Vai dar 5 vezes 1000. Vai dar 5.000. Então, esse primeiro termo aqui vale 5.000. Então, ficou 5.000 mais 2m², etc. Tudo isso que a gente faz. Então, será que essa expressão está na forma simples? Será que não tem nada para cortar? Aí a gente costuma dizer, né? Não tem nada para cortar, para deixar ela mais leve, mais tranquila para calcular? Bom, essa resposta a gente só vai conseguir se nós aprendermos, entendermos tipos de fatoração, e o princípio da simplificação. Quando é que eu realmente posso cortar alguma coisa? Então esses dois conceitos nós vamos ter que entender bem para poder observar e responder perguntas como essa. Será que essa expressão aí já está na forma final? Já é simples? Bom, só para você registrar aqui, ó, quando o m vale 10 e o a vale 5, essa expressão toda vai dar 50. A gente já teve um resultado parecido com esse. Força é igual a massa vezes a aceleração. Quando o m é 10 e o a é 5, essa força também vai dar 50. Será que é uma coincidência, deu o mesmo resultado? Ou será que essa expressão toda é exatamente igual a massa vezes a aceleração? Então, é esse tipo de questionamento que a gente tem que tentar analisar e responder. Certo? Então, é claro, essas ideias a gente vai desenvolvendo ao longo das aulas. Como eu disse, nós temos muitas etapas no caminho. Nós temos que aprender a expansão
fatoração, formas de fatorações, né, os produtos notáveis, e aí depois a simplificação, analisar com critério a simplificação, para chegar numa expressão como essa e dizer, não, aqui eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso cortar aqui, posso cortar ali. O que a gente não pode fazer é achar que, tem isso, tem aquilo, dá para cortar esse M com esse M, entendeu? A torto e a direito, e uma operação aleatória, não dá. A matemática é muito bem estipulada, então nós vamos ter que seguir as regras, as leis, as operações matemáticas, que é exatamente isso que a gente tem quando trabalha com expressões algébricas. Nós temos um reforço desse conhecimento. Nós temos que conhecer muito bem as leis e operações de prioridades, dos delimitadores, quem vem antes, parênteses, colchete, chave, regra de sinais, a multiplicação virando potência, propriedade de potência. Então, trabalhar com expressões algébricas enriquece muito o nosso conhecimento matemático. Aproveite essa aula, então, vamos fazer alguns exemplos e aí alguns exercícios ficam sugeridos para vocês. Então, nosso primeiro exemplo aqui é calcular o valor da expressão 3x na quinta y ao quadrado, quando o x vale 1 e o y vale menos 2. Tá vendo? Até a pergunta já explica, né, o que é uma expressão algébrica. Então, a nossa expressão algébrica ela é um número e esse número depende do valor das variáveis. E aí o x e o y são as variáveis que aparecem. Então, para poder calcular o valor dessa expressão, eu preciso conhecer o valor do x e o valor do y. Se ele não tivesse dado os dois valores, eu não conseguiria calcular o valor específico da expressão. Mas nesse caso nós temos então 3 vezes o x, que vale 1, ele está elevado à quinta, vezes o y ao quadrado. O y vale menos 2 ao quadrado. Esse resultado, então, 3 vezes 4, 12. Esse é o resultado da expressão algébrica. Uma observação bem importante aqui. A questão da potência, né? O y está ao quadrado. O que significa isso? Né? Que o y repete duas vezes. Como o y vale menos 2, fica menos 2 vezes menos 2, por isso que é usado parênteses, porque eu não posso escrever menos 2 vezes menos 2 sem parênteses. Matematicamente isso aqui está errado. Então cuidado, coloque o parênteses. E aí fica menos 2 ao quadrado. Essa observação, né, ela tenta explicar o que muita gente pergunta, professor, tem parênteses ou não tem? É menos 2 ao quadrado ou é menos 2 ao quadrado, assim? Essa é uma dúvida muito frequente. Então, com parênteses e sem parênteses, qual é a diferença, né? Se eu tenho parênteses, a gente acabou de ver, repete duas vezes o número menos 2. Regra do sinal, mais 2 vezes 2, 4. Quando eu não tenho parênteses, quem é que está repetindo duas vezes? É o 2. O sinal de menos, pessoal, ele é da fórmula. Então fica menos, e aí o 2 repete duas vezes. 2 vezes 2. Então menos da fórmula, 2 vezes 2 dá 4. E aí o resultado muda completamente. Então muita atenção aí, quem é que está repetindo, quem é a potência, quem é a base. E aí conserva parênteses ou não, conforme a regra aí. Certo? Esse foi o primeiro exemplo. O nosso segundo exemplo é para somar, para operar com essa expressão algébrica, se for possível. Então, como é que eu sei se é possível ou não? Vamos analisar os monômios. Então, eu tenho 6b, a variável aqui é b. Eu tenho menos 2a, duas quantidades do a, 3 quantidades do b e 7 quantidades do a. Então, as laranjas ficam com as laranjas e as maçãs com as maçãs. Se eu tenho menos 2a mais 7a, então eu vou ter um total de 5a. 5 quantidades do número a. Afinal de contas, eu tinha 7 quantidades e tirei 2. Para a quantidade b, eu tenho 3 e mais o 6. Então, eu tenho 9 quantidades do b. Agora aqui, para o continua. Bom, eu tenho 5 quantidades a mais 9 quantidades do b. Eu não tenho como unir essas duas quantidades. Termina por aí. Terceiro exemplo, muito parecido para você executar as operações. Né? É uma forma de simplificar, ao invés de deixar toda essa conta, que exige um monte de multiplicações, potências, né, que são multiplicações, etc., nós vamos reduzir essa expressão. Para reduzir, nós vamos perceber que nós temos 3 quantidades de x, y ao quadrado. Tem mais alguma quantidade igual a essa? Nós temos 11 e ainda temos menos 5. Então aqui eu tenho 9 quantidades de x, y ao quadrado.
Depois nós temos menos 2m mais 9m. Nós teremos 7 quantidades m no final. Então é muito melhor calcular o valor da expressão usando essa identidade aqui do que a primeira, do que a original. Imagina assim, você tem que calcular o valor da expressão. Imagina que o m fosse igual a 10, o x fosse igual a 2 e o y fosse igual a 3. Onde é que você vai calcular o valor da expressão? Se essas duas expressões são iguais, é muito mais adequado, conveniente calcular o valor dela aqui na segunda. Aqui nessa expressão. Eu vou fazer 9 vezes o x vezes o y ao quadrado mais 7 vezes o m. Essas serão as operações que nós vamos fazer. Na original, eu tenho que fazer 3 vezes o x vezes o y ao quadrado, menos 2 vezes o m, mais 11 vezes, etc. E aí você já percebe que tem muito mais contas para fazer nessa expressão original do que na expressão reduzida, simplificada. Então 9x² mais 7m é a mesma coisa que a expressão original. Dá muito menos trabalho fazer qualquer coisa com a expressão simplificada. Exemplo número 4, calcular a multiplicação de x² com x na quinta. Um exemplo bem simples dá x na 7. Mas a ideia é entender de uma vez por todas por que somam os expoentes nesse caso, né? Eu tenho x². X² significa que o x repetiu 2 vezes. Eu tenho x na quinta, significa que o x repetiu 5 vezes. Quando eu vou fazer a multiplicação dessas duas quantidades, bom, tudo está multiplicando aqui, né? Aí já se mistura tudo. Eu não tenho mais noção de onde é que tem uma divisão aqui, só você colocar um parênteses para evidenciar. Não há necessidade desse parênteses, mas aí assim eu consigo diferenciar bem os dois momentos, o x² e o x na quinta. Como não tem parênteses, eu posso deixar assim e fundir todos esses termos. E fundindo todos esses termos, eu vou ter 7 repetições do número x. Por isso, x elevado a 7. A divisão é uma outra propriedade. Então, quando é multiplicação, todas as variáveis se fundem numa só, então mantém a base e somam-se os expoentes. Esse foi o exemplo número 4. Nosso quinto exemplo é bem interessante, bastante observação aqui. Primeiro, nós temos que estipular uma regra para executar essas multiplicações. Afinal de contas, nós já temos 3 termos para serem multiplicados aqui, então nós estamos muito susceptíveis a erro aqui. Erro de sinal, erro de multiplicação. Então vamos estabelecer, e aí fica a minha sugestão, 3 etapas para multiplicação. Sempre, usa sempre isso. Primeiro, faz a regra dos sinais. Segundo, faz a multiplicação dos números. E por fim, você faz a multiplicação aí das letras, das variáveis. Lembrando que na multiplicação das letras, as mesmas letras vão se fundir, representando a repetição total que essa letra teve. Bom, fica assim, regra do sinal. Eu tenho menos nesse termo, eu tenho mais nesse termo e menos nesse termo. Então, a regra do sinal aqui vai dar positivo, resultado aqui positivo. Lembra que o positivo às vezes nem aparece, né? Como é o caso do 7 aqui, ó, não apareceu, mas ele está ali. Segundo a multiplicação dos números, eu tenho o número 3, eu tenho o número 7, eu tenho o número 1 aqui. Essa é outra observação importante, sempre tem o número 1 na frente de qualquer termo. Então vai dar 21 o resultado. E agora nós vamos para a multiplicação das letras. Eu tenho a letra A, a letra B e a letra C. Lembra que multiplicar letras significa observar quantas vezes ela repete. Repete 2 vezes aqui, o A, repete 1 vez aqui. Então no total ela vai repetir 3 vezes. A letra B, a variável B, repete 1 vez aqui, 2 vezes aqui e 1 vez lá no último termo. Então eu vou ter 4 repetições da variável B. A variável C, ela repete somente no primeiro termo, 5 vezes. Então ela fica assim mesmo, ela repete 5 vezes. E esse é o resultado final. Então muito importante estabelecer essa ordem aqui, para você ter esse padrão e não errar nunca, quando tiver que fazer multiplicação entre termos. O nosso sexto e último exemplo para a aula de expressões trigonométricas, nossa aula número 1, nós temos essa multiplicação toda. Coloquei o número 6 aqui diferente, uma cor diferente, para não pensar que é 6 vezes x, né? O 6 não tem nada a ver, é o sexto problema.
Eu tenho multiplicação entre termos, estabelecemos 3 etapas. Primeira regra do sinal, eu tenho mais aqui e menos aqui. Na verdade, cada termo eu tenho mais no x, mais no y e menos nesse termo todo aqui. Então vai dar um resultado com o sinal de menos na frente. Aí vem o produto dos números. O produto dos números eu tenho só o número 2 aparecendo aqui, então fica 2. Produto das letras, eu tenho x e eu tenho y. O único a mais que eu tenho nesse exemplo é que quantas vezes repete o x, né? Ele repete 1/4 de vez no primeiro termo aqui e meio no segundo termo. Eu vou somar essas repetições, então eu tenho que somar 2 frações aqui. Eu fico com 1 mais 2 sobre 4, quer dizer, 3/4. Então essa é a quantidade de aparições do x. O y está ao quadrado e 1/3, então ele aparece 2 vezes na primeira vez e 1/3 na segunda vez. Então eu vou somar essas duas grandezas, vamos ter 6 mais 1, 7 sobre 3. Então 7 sobre 3 vai ser o expoente do y. Observe que as regras são exatamente as mesmas, né? Eu vou somar os expoentes com essa ideia, né, de repetições do x, do y e qualquer outra variável que aparece na questão. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero ver vocês nas próximas aulas, porque nós vamos cada vez entrar com mais detalhes, mais operações, né, fatorações, simplificações, mais compreensões de tudo isso. Até a próxima!